Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar nessas aulas esclarecimento para vocês expandirem as vossas consciências, né? Fazendo com que não acreditem simplesmente em tudo que lhes é dito. Ok? Essa é a liberdade que nós temos, né? Meu nome é Ricardo Galotti, na Terra, e me foi revelado há cerca de 20 anos atrás que meu nome seria Atlon Azael. Tem gente que tira sarro quando eu falo, mas eu vivi isso e entendo que é assim, né? E que a minha origem é de Andrômeda. Todos nós somos originários de algum lugar, de algum planeta no espaço, caso vocês não saibam, tá? Tenho como profissão a formação em terapias holísticas, né? Que abrange várias matérias. Numerologia, teologia, reiki, florais e daí para frente, ok? Lembrando vocês, deem um positivo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho negro para receber informação toda vez que eu posto vídeo, apesar que andam reclamando, né? Que não estão recebendo informação, mas isso aí é um problema que o YouTube está agindo dessa forma, não sei porquê. Outros conhecidos que têm os vídeos no YouTube também estão reclamando a esse respeito. Bom, vamos falar hoje de mais simbologias ocultas. Ainda, né? Que é usado pela Igreja Católica Romana, ok? Ao iniciarmos, vamos lembrar a vocês que todo o conteúdo bíblico, assim como a simbologia utilizada pela Igreja Católica Romana, ou esoterismo, ou maçonaria, ou magia, ou alquimia, entre tantos outros, referem-se exclusivamente ao ser humano. Entenderam? E suas atitudes. Por isso a Bíblia, para quem lê ou estuda, não pode ser entendida literalmente, mas pelo que lhes foi ocultado. Vocês têm que aprender a entender o que está ocultado nela. Justamente o que venho fazendo paulatinamente, desrevelando os verdadeiros significados. Claro, eu coloco outras informações, mas que também estão ligadas, porque você não tem que saber somente do que está oculto na Bíblia, você tem que saber do que está oculto em muitas coisas. Vamos lá. O que eu venho lhes fazendo paulatinamente, né? Revelando os verdadeiros significados. E quando conseguirem entender o que lhes é ensinado, terão o discernimento para saber que o Criador não está na Bíblia, não está na igreja, mas sim está em tudo. E acima de tudo, está em você. Entendeu? Em você. Após esse desbloqueio mental, você estará apto a falar diretamente com ele, sem depender desses tantos ensinamentos que, repito, em geral, não levam a nada. Como eu disse, porque depende de atitude. Você poderá dizer que estou dizendo que tudo que ensino está mais correto que os outros. Não tenho essa pretensão. Eu lhes digo, não sei. Talvez não esteja, mas sei que está bem mais próximo da verdade, da realidade.
do que somos e do que estamos, sem enganação, sem mentiras, procurando ser o mais claro possível, com sensatez e coerência. Os irmãos que não estão prontos para entender, não me critiquem. Que tem alguns fala que eu tenho ego e eles que estão tendo ego porque eu retruquei, no caso do Face, a postagem deles mais uma vez, né? E se achou o Bambambam, o dono da cocada preta. E falou que eu que tinha ego, quando ele tinha o ego. É isso. Bom, eu faço aqui, como eu já disse, e talvez diga mais vezes, faço por amor incondicional. E por muito carinho fraternal. Se você não consegue entender, o que eu posso fazer? Só posso desejar que a luz se faça em seu ser. Que o Criador se manifeste em sua jornada. E que nesta jornada presente, você consiga expandir a vossa consciência, mudando as suas atitudes para com o todo, para com o outro. Cada um de nós estamos num degrau de ascensão. E dizer que um sabe mais que o outro é estar preso aos preconceitos da mente, criados pela mente. Portanto, hoje é necessário que hajamos em igualdade, respeitando a opinião de cada um, mesmo que inconsciente, da realidade maior de que nós somos a própria essência divina. Muitas são as respostas inconclusivas do porquê e para quê, mas sigamos em frente procurando cada dia sermos melhores que ontem. Meus queridos, nós somos iluminados. Mas vocês se esqueceram disso. Brilhem novamente. Agora vamos entrar nas revelações. A primeira, eu já falei alguma coisa no outro vídeo, né? Mas vamos completar aqui. Chama-se Vaticano. Vocês conhecem o Vaticano, né? É o país mais rico do mundo. Sabia? Do latim vaticinare, que tem o significado de profetizar. A partir do nome da colina Mons Vaticanus, onde o Vaticano se situa. Originalmente, o Vaticano era uma figura da mitologia romana, que abria a boca do recém-nascido para que ele pudesse dar o primeiro grito, o primeiro choro. É o sopro divino, a mesma coisa que o sopro de Brahma, para quem conhece a escrita dos livros védicos, budistas. Era também o nome de uma das 7 colinas de Roma, onde se erguia o Circo de Nero. Circo de Nero, lembra que eu já falei? Lá, Pedro, que é chamado de São Pedro, foi martirizado e sepultado. No século IV, o imperador Constantino mandou erguer a primeira basílica no lugar do Circo de Nero, que é a origem da atual. A construção da Basílica de São Pedro foi iniciada em 1506, exatamente há 500 anos, quando praticamente o Brasil estava sendo descoberto entre aspas. E terminou em 1612, sob o pontificado do Papa Paulo V. O nome Vaticano é anterior ao cristianismo e vem do latim, como já repetindo, já disse, Mons Vaticanus, ou seja, o Monte Vaticano. Na verdade, a raiz da palavra Vaticano é derivada do latim vates, que significa vidente ou adivinho.
tá? Que, por sua vez, é a palavra emprestada do etrusco. Na verdade, a colina do Vaticano foi a casa dos Vates muito antes da Roma pré-cristã. Vaticanos, também conhecido como Vagitanos, percebam, tudo isso de certa forma é ocultado de vocês. No entanto, ao mesmo tempo está disponível para quem busca, para quem estuda, buscando as verdades. As vibrações negativas deste local, onde está o Vaticano, não tem como ser um local de luz, como pretensamente querem dizer. Por isso, tanto luxo e riqueza, tanta suntuosidade, tanto egos inflados, tanta enganação para com o crente desprovido de sensatez, de coerência e de conhecimento, para entender que ali foi e continua sendo um local de sofrimento e que está construído sob uma nuvem negra, sob uma nuvem negra. Gostem ou não. De certa forma, o mesmo significado que a conduta da maioria humana. Ou seja, o humano é o próprio Vaticano. Assim como são as igrejas, em suas mentiras e ilusões. Entenderam? Por isso, o homem vive com uma nuvem negra sob a sua cabeça. Para não dizer melhor ainda, a nuvem negra são as caraminholas na cabeça, que a mente cria. O homem vive perturbado. Ok? Agora vamos à igreja. Na etimologia se diz eclésia, ou as. Significa assembleia por convocação, assembleia de fiéis, etc. No latim, também ecclesiae, assembleia, reunião. A palavra igreja tem a sua origem no grego e seu uso é datado de antes do surgimento do cristianismo. A palavra grega ecclesia, que significa reunião ou assembleia, é a base etimológica da palavra igreja e é uma derivação do verbo grego ekalein, composto por ek, que significa fora, e kalein, que significa clamar. Aí no oculto nós podemos dizer que você tem que clamar, não para fora, mas para dentro. A palavra está dizendo para você clamar para fora. E você tem que clamar para dentro. A igreja, chamada de lugar de mistério. No oculto, igreja significa o próprio corpo humano, onde seu passado se congrega em si mesmo. Quando você inicia o acordamento, todos os seus eus passados, juntamente com seus parentes, tudo está presente em seu DNA, sua descendência. É ensinado também, quando você acorda, você também acorda muitos deles, levando-os à iluminação, juntamente contigo. Aqui está uma revelação do provérbio, amai ao próximo como a ti mesmo, que também já fiz no outro vídeo. Não é somente ao que está ao seu lado nesta encarnação, mas a todos que estão contigo e talvez tenham de voltar, ok? Pontífice é um termo que provém do latim que significa o que constrói pontes, pela união de pons, que é ponte, e o sufixo ífice, que quer dizer aquele que constrói. Então, um pontífice deveria ser aquele que constrói. Mas o que a gente conhece do pontífice é aquele que destrói. Como é que ele vai construir se ele está falando um monte de mentira para vocês? Então ele está destruindo vocês. Ok? A mesma origem de maçom, que no princípio eram os carpinteiros, os marceneiros e os arquitetos. Tudo referência à madeira,
ou ao madeiro, como também é considerado esse corpo físico, que é o próprio homem. Na Roma antiga, o pontífice era um dos cargos mais magistrados que tinha determinada tarefa a cumprir. Termo designado ao Papa da Igreja Romana, capite. Papa significa pai. E vocês acreditam, simplesmente, que esse homem seja vosso pai? Cala a boca! Nem o Criador é o nosso pai. Quanto mais um homem como qualquer outro. Isso é uma metáfora. Um homem cheio de vícios e ego, inflado. Como é que é o nosso pai? Nós somos o Criador. Somos um com ele. Todos somos um. O pontífice, no oculto, é o Criador dentro de nós, constantemente falando conosco. Na verdade, não como o falso pontífice da igreja, que só engana e mente. Vamos ao outro. Códice. Os códices, o codex, da palavra em latim, que significa livro. Então, um livro é um códex, ou, na antiguidade, bloco de madeira. Eram os manuscritos gravados em madeira, em geral, do período que da era antiga, tardia à Idade Média, até a Idade Média. Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século XVI. Livro manuscrito que tem importância histórica e literária, em especial quando é anterior à invenção da imprensa. É uma livraria que exibe uma coleção de códices medievais de valor incalculável. Segundo eles dizem, o valor incalculável está, ao meu ver, na antiguidade e não no seu conteúdo. Entendeu? O verdadeiro códice está dentro de nós. É sempre isso. É o que chamam de arquivo acástico. Esse é o verdadeiro códice. Ou RNA. O códice é um avanço do rolo de pergaminho e gradativamente substituiu este último como suporte da escrita. O códice, por sua vez, foi substituído pelo livro. As primeiras comunidades cristãs foram as responsáveis pela substituição gradual do volumen, que era um rolo antigo, como muitos usam ainda para ver a Torá e alguns livros hebraicos. Nesse sentido, a história da disseminação do códice como modelo de suporte de escrita está diretamente associada à difusão do cristianismo. Os monges e padres da Igreja cristã primitiva empenhavam-se em conservar tanto obras da cultura judaico-cristã quanto as obras da tradição clássica greco-romana, reproduzindo cópias minuciosas em pergaminho que eram costurados em blocos, formando o tal do códice, e que poderiam contar traduções, porém erradas. Quem é que garante que as traduções foram feitas corretamente? Entendeu? Este foi o principal veículo de difusão escrita do cristianismo e de conservação da cultura clássica. Continuando. Púlpito ou ambão. Uma palavrinha feia, não? Púlpito ainda vai. Origem da palavra é o termo latino pulpitum, que significa plataforma ou palco, né? Não é só aquela coisinha que o cara fica assim com o livro em cima lendo ou fazendo palestra. Um palco dos artistas também é um púlpito. Em muitas igrejas cristãs, há 2 locais específicos para os leitores e oradores na frente do altar-mor. É o altar principal. Local elevado sobre o qual fica o padre ou uma entidade eclesiástica durante a celebração,
composto por uma armação de madeira ou, algumas vezes, de pedra. O próprio sermão ou pregação feito pelo sacerdote. A prática ou o ofício do sacerdote. Estrutura feita para pendurar, antigamente, pavios de velas. Na Roma Antiga, era um palco em que espetáculos teatrais eram realizados. Local elevado, utilizado para o orador para falar, a tribuna para ensinar, né? Do latim, como eu já disse, pulpitum. Os púlpitos cristãos estão presentes em todas as igrejas, considerado como um local símbolo da presença do Criador. Estas mobílias podem ser feitas de materiais diversos, no entanto, costumam comumente ser produzidas de madeira. A partir do sentido figurado da palavra, o púlpito ainda pode estar relacionado diretamente à oratória divina, ou seja, com o poder da voz de Deus, o Deus que eles falam da Bíblia. Deus, na verdade, é uma palavra que substituiu o Criador, mas está incorreta. O sentido dela é em dizer que divino eu sou. Todos vocês. Entendeu? Divino eu sou Deus. Que fala para com os cristãos. Púlpito é sinônimo de palanque, tribuna ou palco. O púlpito, na realidade oculta, está em nossa consciência. É ali que é feita a pregação, os ensinamentos, que estão bloqueados há muitos pelo mental. Entendeu? Então, o púlpito é onde o Criador fala conosco quando permitirmos. Presbitério é o espaço que num templo ou catedral católicos precede o altar-mor. Estava, até o Concílio Vaticano II, reservado ao clero e pode ficar separado na nave central por grades, escadas ou varandim. Costuma ser o local destinado ao coro, embora não necessariamente. A palavra presbítero, etimológica, né, deriva do grego presbíteros, escrito com Y, a forma comparativa de presbis, ou que significa homem velho. A palavra hebraica equivalente é zaken. Identificava os líderes do antigo Israel, quer no âmbito de uma cidade, da tribo ou a nível nacional. Liturgia, o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso, ou seja, missa, orações, cerimônias, sacramentos e objetos de culto, etc. Instituídos por uma igreja ou seita religiosa, né? Então não especificamente a Igreja Católica. Conjunto das formas, palavras e gestos, utilizados na realização de cada um dos ofícios e sacramentos, ritos. A palavra liturgia, do grego, já entramos noutra, né? Liturgia, do grego, serviço público ou serviço de culto. Compreende uma celebração religiosa pré-definida de acordo com as tradições de uma religião em particular. Pode incluir ou referir-se a um ritual formal e elaborado, como a missa católica, ou uma atividade diária, como as salats muçulmanas. Podemos dizer até uma meditação ou oração, ok? Seria uma liturgia. A liturgia é considerada por várias denominações cristãs, nomeadamente o catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Metodista e alguns ramos chamados de Igrejas Altas, do Anglicanismo e do Luteranismo. Tudo derivação da mesma coisa. Pode? Isso não é ego? Como um ofício ou serviço indispensável e obrigatório.
Isto porque estas igrejas cristãs prestam essencialmente o seu culto de adoração ao Deus, né? A chamada teolatria, através da liturgia. Para elas, a liturgia tornou-se, em suma, no seu culto oficial e público. A palavra liturgia é de origem grega. Ela vem de duas palavras gregas que se juntaram, que querem dizer leito, público, e ergos, aquele que faz trabalho. Tem alguma coisa a ver? Quer dizer que leito público, ergos, o que faz trabalho no leito público. É claro, né? Vocês conseguem entender? O que significa leito público? É onde vocês dormem. Ok? Trabalho público que está em função do povo, para o povo. No oculto, o presbitério representa o cérebro, o espaço onde devem ficar os irmãos de luz ou a iluminação. Porém, ficam irmãos de trevas. Certo? Eucaristia é chamada de comunhão, no catolicismo, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, da qual Jesus Cristo, entre aspas, o histórico, né, se acha presente sob as aparências do pão e do vinho, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Comunhão. Abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador. Meu ele não é. A não ser que ele apareça, sei lá, me leve para algum lugar para mim conviver com ele, aí sim eu posso até acreditar. Ok? Porque se ele fosse o Salvador, a humanidade já estaria salva fazem 2.200 anos. Entenderam? Como é que vocês ficam acreditando? Se passaram 2.000 anos, não salvou nada. Eu sempre falo isso aqui quando é me apresentado. Batismo. Primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe. É a este confere o caráter de cristão. Cala a boca. Ato ou efeito de ministrar esse sacramento, batizado. O batismo é entendido como uma expressão confessional de fé e arrependimento, ao invés de um trabalho que ganha a salvação. Não é indicado como pré-requisito para a salvação, mas um pré-requisito para a admissão à igreja. Ela simboliza a morte para o pecado. E novo, evidentemente, nascimento. Então, quando você se põe para dentro da igreja, o que acontece? Você está entrando no batismo. Ok? No oculto, Eucaristia, ou batismo, é você buscando, expandindo a consciência, comungando com o Criador, dentro de si mesmo, que justamente é a igreja. Hóstia. Olha o significado de hóstia. Vítima expiatória. Não foi eu que inventei isso. É só você buscar no Pai dos Burros, que está lá, ok? Vítima expiatória. Ou na internet hoje, né? No catolicismo, pequena rodela, muito fina, feita de pão ázimo, que parece um suspiro, que é consagrada durante a missa e oferecida aos fiéis na comunhão. A hóstia, no oculto, é a representação de você se desfazer do ego. Limpar-se, corrigindo-se dia a dia, que é justamente a expiação. Entenderam? Outra, altar.
Estrutura geralmente elevada, onde sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios ou fazem imolações, também chamado de ara, ou local dos holocaustos. Pode uma coisa dessa? Mesa sagrada, geralmente com retábulo, destinada à celebração do sacrifício da missa. São vocês, cordeiros, sendo sacrificados. Em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança. Em grego, significa lugar de sacrifício. Em latim, vem de altare, de altus, que significa plataforma elevada. No oculto, o altar é a consciência, não a mente. A consciência que pode ser de luz, como também, e mais provável, de trevas ou inconsciência. Por isso é o altar do sacrifício. Quando você tem duas possibilidades de sacrifício. O que você vem passando dia a dia, né? De vários tipos de doenças, ou você deixar a mente dominar. Entendeu? A inconsciência. Isso é trevas. Esse é o altar, isso é o sacrifício. As caraminholas da cabeça. Turíbulo. O turíbulo é utilizado principalmente nas missas solenes. É um objeto que queima o incenso, com a simbologia de que nossas orações subam aos céus, assim como a fumaça do turíbulo, que também sobe aos céus. No oculto, ele representa a sua dedicação em orar, em meditar e, acima de tudo, andar em retidão ou linha reta, em atitudes conscientes de que somos um com o outro. Isso é incenso, entenderam? Que você emana ao Criador, para dentro, né? Emanação de boas ou más energias, o mesmo que o dízimo. É o que você dá para o Criador ou dá para o lado contrário. Ok? Que representa o que você oferece ao Criador diariamente ou não. Sacrário. Também é usado para purificar o cálice e a âmbula. Sacrário, palavra latina sacrarium, significa lugar onde se guardam as coisas sagradas, chamado também de tabernáculo. Quanto vocês veem essa palavra na Bíblia, né? O sacrário é um lugar onde se conservam as hóstias já consagradas na missa. Consagradas por quem? Por homem. O sacrário deve ser um recipiente seguro, bem fechado, a chave e ornamentado. No oculto, tanto é a consciência desperta na luz, como um lugar onde fica a centelha divina, atrás do coração, ou na região do chakra cardíaco, ou também da glândula timo. Quanto mais desenvolvido é o timo, mais atitudes de amor incondicional temos para com o próximo. E esse local está trancado a chaves, que você tem que abrir. Por isso que você dorme. O acordar é a chave para você abrir. Ok? Âmbula, ou cibório, ou ainda tabernáculo, é um derivativo. É semelhante ao cálice, mas contém uma tampa. Nela colocam-se as hóstias para distribuição e após a missa são guardadas no sacrário. No oculto, o tabernáculo é o próprio corpo humano, onde a luz do Criador está bloqueada pela tampa, que é justamente o mental. Ok? A patena é aquele prato que o padre põe embaixo do seu queixo, para quem frequentou a igreja sabe, né? Para te dar, pôr a hóstia na sua língua.
A patena é uma espécie de prato utilizado pelos católicos nas missas, onde se consagra o pão e o vinho, substanciando-os em corpo e sangue de Cristo. Simbologia. A patena é o recipiente sagrado, eles sagrados, dizem sagrado, onde o sacerdote coloca o pão, que é a hóstia, que ele, durante estas celebrações, toma e parte. No oculto, representa suas atitudes. Com elas, você coloca na consciência o discernimento, que é justamente o acordar. Ok? Acho que está bom por hoje, né? Para não ficar muito cansativo. Despeço-me de todos vocês, fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz. Que o Criador seja convosco, hoje e sempre, manifesto cada vez mais. Até já.